Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, amados, caríssimos, a liturgia dessa sexta-feira, de modo especial este evangelho que nós acabamos de ouvir, coloca no nosso coração, através da fala de Cristo Jesus, a compreensão que somos chamados a ter no nosso seguimento, no nosso discipulado, da entrega total de todo o nosso coração. Jesus alerta aquele povo que o acompanha, os discípulos, a realidade da conversão sincera, utilizando como exemplo as cidades de Corazim, Betsaida, Tiro, Sidônia, relembrando as realidades ali acontecidas. Em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados milagres, como foram realizados em Corazim, em Betsaida, haveriam se convertido muito mais facilmente. Testemunham a graça de Deus, mas ainda assim não se deixam ser transformados por aquele próprio testemunho. Veem a graça de Deus acontecendo, mas ainda assim andam dúbios, incertos na fé, não dando bom testemunho. No final do Evangelho, Jesus alerta: quem vos escuta, a mim escuta; quem vos rejeita, a mim despreza. É recordarmos que quando nós damos o nosso sim inteiramente a Deus, quando nós nos colocamos à disposição desse Deus amor para servi-lo e sermos sinais desta graça, Deus utiliza de nós como testemunhos vivos, e nós precisamos ser aquilo que Deus tem como plano na nossa vida, de cada um de nós. Darmos testemunhos, deixar que através de nós escutem a voz de Deus e não o rejeitem. A quem muito é dado, muito é cobrado, diz Jesus em um outro evangelho. É se recordar desta realidade: quem escuta, escuta a Cristo Jesus; quem me rejeita, rejeita a Deus. Às vezes nós damos o nosso sim a Deus, nós temos visto nessa semana os evangelhos, Jesus nos chamando ao discipulado, ao seguimento, mas muitas vezes nós damos esse sim vacilante, às vezes com dúvidas, às vezes com incertezas, e às vezes não por completo. Colocamos obstáculos, colocamos algum percalço, alguma tribulação no meio do chamado de Deus à nossa vida, e isso faz com que muitas vezes nós mesmos rejeitemos a graça de Deus, com que nós mesmos rejeitemos o amor de Deus colocado sobre nós. Mas o Senhor alerta: é preciso conversão, é preciso entrega, é preciso doação total de si. A liturgia da igreja hoje, de modo especial, convida-nos a olhar a vida dos santos mártires do Rio Grande do Norte, Cunhaú, André, Ambrósio, Mateus, aqueles que entregaram sua vida para testemunhar o Evangelho, que não deixaram com que fossem levados para longe de Deus, da fé, da nossa fé católica. Deram até a última gota do seu sangue, mas permaneceram firmes na fé da qual foram batizados. Dar a vida inteiramente é se colocar à disposição para ser instrumento da graça de Deus. É isso que Deus pede de nós, meus irmãos, minhas irmãs, quando Ele nos chama, quando nos faz o convite: vem, segue-me. Quando nós nos colocamos inteiramente no caminho do seguimento, dar a nossa vida por inteiro, dar o nosso coração, a nossa alma, entregar tudo que somos, tudo que temos nas mãos de Deus. Não ter medo daquilo que haveremos de encontrar pelo caminho, que inclusive é uma das realidades que muito nos fazem perecer diante da graça de Deus, a não dar bons testemunhos, o medo do que haveremos de encontrar pelo caminho. Os percalços
eles existem, isso é fato, todos nós sabemos. Não temos que temer estas realidades. Encontraremos dificuldades, mas as dificuldades, quando encontradas, vividas na presença de Deus, nós conseguimos superá-las facilmente. Aqueles homens, muitos homens, naquele tempo, encontraram muitas dificuldades, perseguições, mas permaneceram firmes, juntos em Cristo Jesus, e nos ensinam a permanecermos também nós, todos os dias, em Cristo Jesus, na Eucaristia, sacrifício perfeito de amor por cada um de nós. Quem vos escuta, a mim escuta. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E não rejeita só a mim, mas aquele que me enviou, o Pai, nos diz Jesus. Quem rejeita Cristo, rejeita o Pai, rejeita a Deus, porque não consegue dar tudo de si. Peçamos, meus irmãos, a graça de Deus sobre as nossas vidas, os nossos corações, para que sejamos capazes de nos entregarmos todos os dias a Ele por inteiro. Sermos capazes de repararmos no nosso coração as nossas faltas que muitas vezes continuam ferindo o coração de Cristo Jesus. De sermos capazes de entregar a nossa vida permanecendo firme naquela fé que professamos diariamente. A fé em Cristo Jesus Salvador, a fé na Eucaristia, o alimento sublime de nossa alma. Os sacramentos são dados como força para nos guiar. Não percamos essa graça, não tenhamos medo da graça de Deus que age em nossa vida. Nós vemos a graça acontecer, mas muitas vezes não deixamos que ela nos converta. Jesus, ao utilizar, falar destas cidades onde foram realizados os milagres, onde o povo viu muita ação da graça de Deus, mas não se ofertaram completamente a Ele, lembra-nos, o Senhor age no meio de nós, seu povo, e se não nos colocarmos todos os dias no caminho do seguimento, no caminho da salvação, não chegaremos ao céu. Ao contrário, seremos atirados à condenação eterna por termos fechado os nossos corações, os nossos ouvidos, a nossa alma ao amor de Deus. Não tenhamos medo, confiemos na graça de Deus. Peçamos o auxílio que nos é dado do alto, que os santos mártires de Cunhaú nos ajudem a relembrar. É preciso, se preciso for, é necessário entregarmos nossa vida inteira nas mãos de Deus, porque quem confia em Deus não tem nada a perder nesse mundo, mas ganha na vida eterna o que é necessário, a salvação, o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.